Fala pessoal, beleza? Bora analisar a sexta partida do Floripa Chess Open 2023. Aqui eu estou jogando de negras, né? Depois de duas vitórias, as duas primeiras, e três empates. Eu vou jogar aqui contra, né, o Silvio Cunha Pereira, um mestre internacional fortíssimo, já foi campeão pan-americano. Ele ganhou o título, se eu não me engano, de mestre internacional ano passado. E bora lá, né? O nível aqui do Floripa é absurdo, né? Só gente forte. E aqui ele jogou E4. Eu joguei a C5, minha defesa, né, minha abertura favorita, contra E4, siciliano. E depois de cavalo F3, cavalo C6, ele preferiu jogar aberta, né? Então eu troquei. Cavalo F6, cavalo C3, E5, cavalo B5. E a gente tem aqui a famosa, né, siciliana Sveshnikov. Uma defesa, uma abertura muito boa para quem enfim, é um tipo de siciliano muito interessante. Ela é muito volátil e geralmente, para quem não gosta de uma abertura tão agressiva e tão teórica como uma Najdorf, a Sveshnikov é uma boa opção. Porque a teoria não é tão vasta, digamos assim, comparado com a Najdorf, que tem 40 mil possibilidades no lance 6, assim. E então a Sveshnikov ela tem um certo padrão e também ela é muito boa de jogar, né? Ela tem posições que são confortáveis de jogar de negras, né? Não é tão complicado. Então eu jogo aqui com D6, porque ele estava ameaçando, né, entrar com o cavalo, por mais que tenha algumas linhas bem esquisitas que deixa aqui, por exemplo, e o rei vem para E7, por exemplo, jogando bispo E5, e se eu não me engano existe esse tipo de linha, mas eu não sei muito sobre, então eu simplesmente joguei com D6, ele jogou bispo G5, A6, ele capturou aqui primeiro, não posso capturar o cavalo porque senão cai minha dama, então, e eu não posso capturar de dama aqui, porque senão eu levo o duplo e perco a minha torre aqui em A8. Então eu tenho que tomar o peão. E isso aqui é bem normal, tá? Na abertura, as brancas cedem o par de bispo, mas em troca o que elas ganham, né, com essa concessão. Tem uma estrutura as negras ficam com uma estrutura de peão um pouquinho pior, né? Esses peões dobrados. Em contrapartida, as negras, daqui a alguns lances, tentam jogar o F5 e melhorar, né, essa estrutura aqui de peão um pouco, né, consertar pelo menos um pouco, né? Aqui ele voltou cavalo E3, B5 ameaçando B4, cavalo D5, bispo G7, aqui tudo teórico, tá? Da Svesh, e aqui ele jogou C3. E aqui eu cometi meu primeiro erro. Engraçado que, tipo assim, faltou eu revisar um pouco as linhas da Svesh, porque tinha muito tempo que eu não estava estudando xadrez, né, antes de entrar no Floripa. E eu precisava ter revisado um pouco essas linhas da Sveshnikov. Por mais que tenha um certo padrão, e eu já estudei bastante, ainda assim, se você erra em um lance, né, a sequência, você tá fudido, meu parceiro. Tá? Acabou. Então aqui, eu joguei rock, que é um lance grave. Porque parece que é um lance, né? Nem sempre, né? Proteger o rei é a melhor opção na abertura. Porque aqui, as brancas poderiam ter jogado dama F3 e ele tem agora um domínio posicional muito forte na minha posição. Qual que é esse domínio? Ele está controlando essa casa de F5, porque as negras o que elas mais querem é jogar F5 e algumas ideias jogar E4 e pelo menos liberar esse bispo aqui negros, ter uma certa atividade com esse bispo, né? Só que eu não consigo agora jogar F5 porque primeiro que a dama tem sempre alguns temas aqui com essa torre A8 caindo, então cavalo aqui entrando no cheque, a torre caindo, e também agora eu não posso capturar porque senão a dama captura e tá vindo F6. Então seria um problema esse rock. Eu tinha que ter jogado aqui o F5 direto. Só que, bem, cometi esse erro e ainda bem, né, o meu adversário não soube me punir e jogou cavalo C3, que é um lance temático, né? Voltar o cavalo, melhorar a posição do cavalo, geralmente cavalo E3, para reforçar aqui esse controle aqui em D5, ou muitas vezes também cavalo B4, né? Mas aqui então eu joguei F5, antes que fosse tarde demais. E agora a posição tá boa, tá? Então agora tá equilibrado de novo. F5, ele tomou. E depois ele jogou cavalo F3, atacando meu bispo, eu retornei. E ele jogou dama F5, dama H5. Só que aqui, né, dama H5, muitas vezes preparando, agora ameaçando cavalo F5, né? E eu vou ter que, vou perder meu par de bispo, ele vai ter muito ataque, bispo D3 chegando. Então eu tenho que jogar aqui forçado F5. E aqui a posição das negras é muito boa. Eu tenho um par de bispo, consegui jogar o F5, eu tenho esse centro forte. Muitas vezes vou jogar E4, inclusive ele jogou bispo D3, levou o E4, retornou o bispo.
E aqui, ó, tem um par de bispo, eu tenho um centro forte. Tudo bem que eu tenho que tomar cuidado, né? Porque se eu perder esse peão, por exemplo, vai desmoronar tudo. Mas eu tenho algumas casas muito fortes, por mais que ele tenha o D5, que nem eu falei aqui, ó, eu tenho a casa de D4 muito interessante, o cavalo pode vir pra cá, pra cá. Eu tenho algumas, quando der certo, né? Eu tenho ideias de F4, F3 ou F4 e E3. Então a posição para as negras, ela é muito, ela é bem, é muito confortável, né? Eu tenho muitas opções aqui de planos. E isso é uma coisa boa, né? Você ter essa certa diversidade. Aqui eu joguei cavalo E7, um lance muito bom, porque eu tento, né, contestar um dos pontos fortes do meu adversário, que é o que? Esse controle D5. Ele capturou, ou não capturou não, ele trouxe a torre para o jogo, lance bom, e eu fiz esse torre A7. Qual que era a ideia desse torre A7? Essa torre ela sempre vai ficar de olho aqui nessa coluna, então ela tem um papel de defesa. E também eu saio de alguns temas dessa diagonal aqui, por mais que não tenha agora, né, mas no futuro pode ter temas dessa diagonal e ele conseguir capturar essa minha torre. Né? Eu também posso tentar dobrar a torre aqui para ajudar na defesa do peão. Então é um lance interessante. Não é o melhor, né? Aqui a boa, por exemplo, é tomar mesmo. E aqui poderia seguir agora, sim, com torre A7, né? Poderia seguir com rei H8. Então não necessariamente eu precisava fazer esse torre A7. Foi um lance mais profilático, digamos assim. Aí ele jogou G4. E agora esse é um momento da partida muito importante. Por quê? O que aqui era normal? O que aqui era comum das brancas fazerem, né? Aqui poderia as brancas jogar o rock, né? Jogar o rock e jogar esse tipo de posição que aos poucos. Só que estrategicamente falando, a posição é muito confortável para mim, né? Porque eu posso jogar A5, B4, tentar um ataque na minoria. Que nem eu falei, eu tenho a ideia de F4, não necessariamente agora, mas a posição é muito confortável para mim. Talvez ele não jogou isso, mas era uma opção boa para ele, né? Inclusive, é o melhor lance aqui da posição. Só que quando ele joga esse G4 aqui, ó, vou até colocar a barrinha, não sei se vocês preferem. Vou colocar a barrinha, ó. Aqui tá equilibrado. E aí aqui, vocês verem, né, só para ilustrar. E aqui esse G4 não tá. E eu sei que durante a partida, eu sei que estava assim, que eu tinha um pouco de vantagem. Eu estava um pouco apreensivo, né? Mas esse lance na prática ele é muito difícil de você. E a máquina fala que as negras estão melhores, né? Mas é muito difícil de você comprovar isso, de você efetivar, né? Você converter realmente essa vantagem. Por quê? Primeiro que se eu capturar agora de imediato, esse peão de E4 está caindo. E agora o ataque dele vai ser muito forte aqui nesse peão de H7. Né? Eu tenho que jogar um H6 e, bem, a minha posição esse peão aqui de G4 vai cair, a torre dele vai vir para G1, ele nem precisa rocar. Então, na verdade, aqui ele estaria muito bem. Então, eu não posso capturar esse peão. Só que muitas vezes, é, como ele, por que esse lance não é interessante para as brancas agora? Porque, por mais que ele tente, né, um certo contra-jogo, ainda assim ele me permite também, né, um ataque. Eu não preciso tomar, mas esse peão por si só estando aqui é uma fraqueza para ele a longo prazo, porque o rei dele não vai rocar. Eu posso proteger meu rei, tentar me defender desse ataque, e se eu conseguir defender desse ataque, aí o meu ataque chegará, né? Então, nesse momento eu tentei ficar calmo e procurar a melhor reputação, porque esse tipo de lance não é tão comum na Switch, e eu falei assim, cara, não me parece tão certo. Aí aqui, mas eu fiquei muito apreensivo também, porque o ataque é muito difícil de refutar, né? O que você faz aqui? Eu pensei em várias coisas, até lances como F4, só que aqui, ó, graças a Deus eu não joguei esse lance, não estava perdido, que nem eu falei, bispo E4 aqui rolando, parada toda. Aí aqui eu joguei a boa, cavalo toma D5, e aqui eu tô fazendo o quê? Simplificando a posição, porque se eu simplificar e entrar no final, pelo menos o rei dele com algumas peças, né? Pelo menos o rei dele vai estar mais exposto que o meu. Então ele capturou. E aqui é outro momento muito importante. É um momento, é a chave da posição, momento chave assim. Que bem, eu não soube aproveitar. Mas pausa aí o vídeo e tente ver, né, qual que era a boa aí nessa posição. O que você jogaria nesse tipo de posição? Qual que é o seu plano aqui? Ó? A gente tem par de bispos, de negras, né? Par de bispos, uma certa atividade interessante das peças. Mas como é que a gente aproveita isso aqui, né?
Como é que vocês jogariam? Quais seriam os seus lances candidatos? Como tentar aproveitar esse G4 do adversário, que é um lance muito criativo, tá? Diga-se de passagem, na prática é muito difícil de refutar, mas como é que a gente então tenta ter alguma vantagem contra esse lance, né? Bem, espero que vocês tenham pensado um pouco. A boa aqui, primeiro, proteger o rei. Tranquilo, não precisa fazer nada. De novo, se você captura aqui em G4, tá caindo aqui em D5, esse peão de G4 fica fraco. Não é um lance necessariamente ruim, né? Aqui até a barrinha fala que as negras ainda estão em vantagem, mas tem um lance melhor. Calmo, protege o rei. Então coloca o rei numa casa escura, para não levar temas de cheque aqui nessa diagonal. E espera para ver o que o adversário faz. Porque se ele avança em G5, primeiro que ele não vai conseguir abrir essa coluna. Eu estou tranquilo, eu posso jogar bispo, G7, bispo F7, por exemplo. Depois bispo G6 e bem, eu vou ter uma posição muito, muito confortável, né? Esse peão aqui caindo. Enfim. Aqui não necessariamente esse é o melhor lance, né? Mas aqui estava caindo esse peão, eu acho. Essa aqui é a boa. Mas, então aqui rei H8, protege o rei, um lance profilático, mais ou menos. E aqui ele jogou cavalo E3. Qual que é a ideia dele? Aí, se ele captura aqui, né? Ele tá ajudando a gente, porque agora essa coluna fica muito aberta, o rei dele não pode abrir. Aqui, detalhe, que nem eu falei, lembra lá da torre em A7? A torre sempre protegendo aqui o bispo em G7, ela tá lá escondida, parece um bispo, né, de sniper. Mas tá protegendo aí a nossa peça. Aí, beleza. Então, rei H8, e aqui ele jogou cavalo F3. E aqui é outro momento muito importante da posição, muito, muito importante. De vocês jogarem aqui novamente, né? Eu joguei nessa posição, eu pensei muito aqui como eu poderia tentar refutar, eu pensei em F4, por exemplo, sacrificando esse peão mesmo, mas e jogando H6, mas com algumas ideias bem interessantes. Joguei aqui bispo F7. A ideia aqui basicamente tem três lances candidatos, né? F4, bispo F7, tentando questionar essa dama, e bispo toma peão, toma peão, né? F4 não compensa tanto, né? Porque, de novo, Ué, a maquininha gostou disso aqui? Ixi, vamos ver o que a máquina recompensa. Tá doido. Aqui tá muito bom, tem esse tático aqui que eu não vi, cheque. Protegendo aqui em H7, depois que ele captura. E3 tá caindo, F2 tá caindo, ó, interessante. Muito, muito bom. Então F4, na verdade F4 é o segundo melhor lance da posição, legal. Eu não joguei esse lance. Eu acabei jogando, né, que nem eu mostrei, bispo F7. Então F4 era interessante, eu pensei bastante nesse lance, só que eu achei que era arriscado, talvez eu estivesse viajando. Eu não vi bispo C3 na verdade, né? Senão, provavelmente talvez eu tivesse jogado, se eu tivesse visto essa linha da máquina, né? Mas eu pensei bastante e eu pensei muito nesse F toma G4, né? Que é o lance mais forte da posição. E qual que é a ideia? Depois de, por exemplo, bispo toma E4, que era o que eu estava apreensivo, né? Eu pensei, nossa, o ataque dele está muito forte, eu tenho que jogar H6. Mas não, eu esqueci que a minha torre, né? Que era toda a minha ideia no começo. Quando eu tirei aqui, por exemplo, ó, bispo capturando, minha torre, além de estar numa casa segura, está protegendo aqui em H7 indiretamente. Eu só precisaria tirar o meu bispo para D4, E5, né? E agora, olha essa posição. Parece que o meu rei está exposto, só que na verdade ele está muito seguro. Olha a compreensão. Ele está numa casa escura. O único ataque que eu tenho é da dama e do bispo, só que está protegido pela minha torre. E o rei dele está muito mais exposto que o meu, porque esse peão de F2 é muito fraco. Então eu tenho perspectiva de dama F6, posso colocar a torre G7, o ataque vai vir, ele não consegue nem fazer. Se ele fizer um roque grande, bem, vai levar muito ataque, né? Eu posso jogar dama F6, dama F4. Então a perspectiva aqui, as negras estão ganhas. E eu pensei nessa posição, mas eu fiquei com medo, saca? Eu vi isso aqui, mas eu pensei que o ataque dele, né? Eu exagerei no ataque, sendo que na verdade eu tenho mais do que o suficiente de peças protegidas. Engraçado que esse bispo ele tá impossível de sair daqui. O F4 nunca vem, né? Porque senão é suicídio, meu peão captura em passant, o bispo tá capturando, a torre tá capturando. Aqui eu teria arrematado, né? O fortíssimo, o Silvio Cunha. Mas eu não enxerguei, né? Faltou essa percepção de tabuleiro mesmo, visão de jogo. Entender que esse era o plano bom.
E eu joguei um plano interessante, né? Eu acho, assim, criativo, bispo F7, entregando esse peão. Só que aí eu vou jogar o quê? Com iniciativa, que muitas vezes a Sveshnikov tem isso, né? Então eu joguei mais pela abertura, digamos assim. Não é que é abertura, né? Mas assim, muitas vezes na Sveshnikov você sacrifica uma peça, um peão, dois peões, em troca de iniciativa. E aí nesse caso eu falei, vou fazer isso, né? Então bispo F7, eu calculei que ele capturaria aqui. Aí bispo G6 protegendo, atacando a dama, protegendo aqui. E depois de dama D5, dama tá entrando em H4, atacando aqui. E eu pensei, nossa, essa posição aqui, né, minha outra torre entrando em F7. Então eu achei que nesse tipo de posição eu teria muito mais, na prática, lance, potencial de ataque do que aquela anterior que eu mostrei. Só que, de novo, faltou visão de jogo, porque na verdade aqui não é tão forte esse meu ataque. Ele tem maneira de defender, ele jogou torre B2, eu tinha calculado isso, protegendo aqui, né, forçado. Se ele joga torre F1, por exemplo, aqui tá caindo, né? Na verdade tem a outra torre entrando aqui também. Aqui seria ele ficaria muito na passiva, né? Então ele jogou a boa torre D2. E aí eu trouxe a última torre pro jogo. Ele capturou mais um peão. Ou seja, agora, nesse tipo de posição é o seguinte. Ou eu ganho no ataque, porque eu tô com dois peões a menos. Eu tenho par de bispos, né? Então ou eu ganho no ataque, porque eu tenho material a menos. Ou e aí eu faço valer, né? Ou eu vou perder. A chance de eu empatar isso aqui é muito difícil, né? Porque a posição desequilibrou fudido. Muito, muito. Então é elas por elas. Eu tenho que fazer, eu tenho que buscar iniciativa. Então aqui eu já coloquei todas as minhas peças aqui. Engraçado que está equilibrado, né? É uma posição muito difícil. Ele tem que achar lances de defesas bons e eu também tenho que procurar atacando. E detalhe, aqui ele já estava no apuro de tempo. Eu também estava quase. Mas eu tinha um pouquinho mais de tempo pra mim. E geralmente quem tá defendendo é mais difícil achar as boas, né? Mas o cara é muito forte, porque depois de torre F3, qual que é a minha ideia de torre F3? Simplesmente se ele faz um lance A4, por exemplo, eu tô ganho, porque aqui tá rolando essa tática, ele não pode capturar, porque minha dama tá cravando o rei. Então ele defendeu, colocou o rei em E1, é o melhor lance possível. Mas aí aqui eu recuperei um peão, né? Tomei em F2, e depois que ele tomou, outro momento crucial da posição. Eu tenho só um peão a menos, né? Mas em compensação, o que eu tenho? Par de bispos par de bispos que estão de certa forma ativos. E eu tenho também meu rei está um pouco mais seguro que o dele e o rei dele, né? Que eu falei, está exposto. E aqui é muito importante porque mais um momento importante da partida. Eu acho que na verdade o último momento mais importante, que foi decisivo assim, eu já estava com pouco tempo. Eu calculei bastante e eu vi que tinha duas maneiras de jogar. São dois planos aqui na posição, realmente que fica equilibrado, né? Tanto é que tá 0-0 aqui, ó, como vocês podem ver na barrinha. Sem dois planos. Jogar torre por torre, que foi o que eu joguei. E outro, que eu pensei muito, eu quase fiz isso. Eu tava encostando na torre, tava coçando aqui, ó. Tava coçando o dedinho pra pegar na torre e colocar a torre aqui, ó. Nó, ganhou a torre, hein? Ganhou a dama, né? Porque ele aqui tem essa cravada, né? Só que aí ele captura, eu capturo. Depois de torre C1, como é que tá o material aqui? Eu tenho um par de bispos, né, que é um pouco melhor, e uma dama por duas torres. Geralmente duas torres é melhor, só que nessa posição eu tenho um peão a menos, né? E eu pensei muito em entrar nesse tipo de posição, só que eu vi que eu não tinha chance de perder isso aqui, porque a posição, por mais que eu tenha um peão a menos, de novo, eu tenho compensação, tá vindo A5, B4, só que eu pensei que ele teria muitas mais chances de contra-ataque, dobrando aqui já, por exemplo, e tentar um certo ataque aqui no meu rei. Enfim, eu achei que na verdade esse tipo de posição seria mais fácil para ele a longo prazo do que para mim, né, ganhar. E aí eu não gostei, né, porque assim, eu pensei nessa posição, eu tô perdendo meu ataque, né, porque nessa posição aqui, eu falei, nossa, depois de torre por torre, o meu rei tá muito mais seguro que o dele, que tá aqui no centro, e eu tenho uma perspectiva de ataque, olha isso, par de bispo, dama, torre, com a dama e a torre aqui, com essa torre aqui no jogo, eu tenho uma perspectiva de ataque muito melhor do que com essa linha. O problema, e é isso que separa talvez a minha percepção de jogo de gente mais forte, né, de grande mestre, é que muitas vezes você tem que abdicar desse seu idealismo de ataque. Porque
Na prática, os dois lances, tá? É equilibrado. São dois pontos de jogo, são dois jogos diferentes que são iguais, né? Da igualdade, só que dois jogos diferentes. E qual que é a diferença? Com pouco tempo, por mais que eu achei que eu tivesse uma perspectiva de ataque muito forte, na verdade é uma perspectiva de ataque fantasma. Porque ele consegue defender o rei dele muito bem depois de rei C1, e simplesmente eu não tenho um ataque aqui. Parece que minhas peças estão coordenadas, mas agora elas estão descoordenadas. E a maneira como ele vai ativar as peças deles nos próximos lances é assustadora. Eu não posso, muitas vezes está tendo temas de mate aqui, ó, porque meu rei está em H8, e eu não posso jogar H6 agora porque o bispo está caindo. Minha dama ela ficou meio que sem jogo. Minha torre, por mais que está na sétima, ele não consegue fazer nada. E ele vai trazer aos poucos as peças. E aí, quando eu me dei conta disso, eu pensei, nossa, acabou. Porque o ataque que eu pensei que eu teria nesse tipo de posição não existe. E seria muito melhor, na verdade, entrar numa posição mais amena, que nem essa. Só que então falar assim, não, tudo bem, não tenho tanto ataque, mas pelo menos nesse tipo de posição eu também não vou levar tanto ataque como eu levaria, né, nesse tipo de posição. E vocês vão ver, ó, rei C1, eu joguei dama G5 ameaçando ganhar o cavalo, ele protegeu a torre, eu ataquei de novo, ele jogou rei B1, agora o rei dele tá super protegido e o meu não tá tanto assim. E aqui eu joguei bispo, esse foi o pior lance da posição, aqui já muito difícil, né? A gente tá no apuro, a gente tá jogando já no acréscimo. Joguei bispo E5, eu já não sabia o que fazer aqui, porque o que eu faço? Não consigo tirar o bispo direito. Esse aqui também eu não consigo. Eu não queria simplificar a posição, trocando as damas, que talvez fosse bom, porque eu tenho um peão a menos, né? Então, uma coisa boa aqui talvez seria tentar simplificar e entrar no final e tentar empatar, né, o final. Só que aqui é muito difícil, e aí eu joguei esse bispo aqui, ele jogou dama C5, e agora eu não posso tirar o bispo direito, porque senão tá caindo minha dama. Eu joguei dama aqui, H4, e olha só, tá vindo H5, meu bispo vai ficar fraco, esse peão tá caindo. Bispo aqui, bispo D6, ele veio pra cá, eu capturei esse peão, só que aí ele traz a torre pro jogo, atacando meu bispo, e aqui a posição vai desmoronar, porque eu tirei meu bispo, o cavalo entra muito forte, eu não vi esse lance. E agora olha só, as peças dele todas ativando, né? Eu não posso recusar, né, o cavalo, porque senão, se eu perco esse meu par de bispo, eu tô perdido, né? Simplesmente. Inclusive aqui tinha um lance bom, qual que é? Deixa eu ver. Bispo B3, ameaçando mate. É quase imparável, né? Não consigo nem eu tenho que entregar a peça. Então a posição é muito, muito difícil aqui de jogar de negras. A gente no apuro, e como tá no apuro, eu espero que o meu adversário ele possa pipocar, né? Que nem aconteceu na terceira partida que eu analisei com vocês, né? Que eu tava muito perdido, mas o cara ele não achou as boas, então eu tentei um pouco aqui ainda. Torre F4, só que aqui o ataque dele é muito forte. Ele jogou um A4 fortíssimo também, ó, ele nem precisa continuar atacando. E a ideia é que o rei dele tá protegido, não tem ideias de mate agora, se eu tentar alguma coisa, entrar com as peças na oitava. Eu capturei, só que a torre dele entra no jogo, e agora essa combinação aqui dessas duas peças, meu rei muito exposto, acabou. Rei H6, dama G8, e depois bispo E7, né? Ele jogou dama cheque, eu bispo F6. Ele jogou esse aqui ainda que dá um pouco. Eu falei assim, talvez eu consiga alguma coisa, né? Porque eu dei cheque, eu trouxe a outra torre, vai que o cara, ele, sei lá, captura aqui, tá levando mate 1, né? Mas não vai acontecer, o cara é mestre internacional. Aqui não tinha como, né? Caiu a peça. E aqui, já que eu não tinha abandonado desde esse momento aqui, né? Porque eu tinha que ter abandonado aqui, né? Aqui não tem como eu proteger meu bispo, vai cair a peça forçada. Se eu proteger, não tem como proteger com o rei, né? Vai cair tudo. Aqui eu já tinha que ter abandonado, mas como tá no apuro, e aí eu não abandonei, né? Eu joguei esses dois lances, eu falei, vou até o mate, então. Toma aqui e tal. E aí ele achou uma sequência bonitinha aqui de mate. E foi isso aí, as brancas venceram. Eu fui até o finalzinho aí do mate. E é isso, minha primeira derrota
Foi uma partida muito, eu acho muito didática, muito instrutiva, né, de tomada de decisão. Como você pode escolher diferentes tipos de posição, de ataque, de defesa. E momentos cruciais foram três, né, eu diria, mas eu acho que o mais importante, os dois mais importantes primeiro foram esse daqui, que eu tinha que ter jogado com, ao invés de bispo F7, entrado, visto, né, percebido que na verdade não tem muita ameaça esse tipo de posição, com bispo E5. E o segundo momento do jogo, perceber que meu ataque aqui ele era inexistente, né, o meu ataque ele não era tão forte como eu pensava, e eu tinha que ter sido um pouco mais humilde, digamos assim, e jogado torre e entrado nesse final, que pelo menos a chance de eu perder seria muito menor, né? Porque ele também não tem muito potencial de ataque, as peças dele não vai demorar para ele, inclusive é a minha vez aqui, né? Vai demorar para ele conseguir ativar um pouco as peças dele. Tem que tomar cuidado, óbvio. Ele tem ideia de H4, H5, mas eu também aqui tenho ideia de A5, D4, seria elas por elas, né? Bispo aqui, entrando aqui nessa diagonal, mas enfim, não entrei e aí eu levei uma surra. Muito boa essa partida. Uma honra ter jogado aí com o mestre internacional. Foi a primeira vez que eu joguei contra um mestre internacional, pensado. E eu gostei demais, né? O cara foi muito simpático também. Depois a gente analisou um pouco lá na mesa. E é isso. Foi baita aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, deixa eu ver quanto que foi. Minha conta não é prêmio, nem consigo ver quanto que foi a porcentagem. Mas não importa isso aí também não. Eu lembro que eu tinha analisado no dia, depois do torneio, eu vi que a precisão dele foi muito alta. Ele acertou todos os lances de defesa. O único lance que ele fez de errado foi ter permitido eu jogar aquele peão por G4, né? Que eu não aproveitei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vou me retirar. Um abraço.